Muito bem, nós estamos aqui de volta para dar continuidade nesse comentário bíblico para você, de livro por livro da Bíblia, capítulo por capítulo. E nós agora estamos no 27º livro do Antigo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros e o Antigo Testamento tem 39. E o 27º livro do Antigo Testamento é o livro Daniel. Interessante que o Novo Testamento tem 27 livros e o 27º livro do Novo Testamento é o Apocalipse. E Daniel e Apocalipse são livros muito parecidos. Muitos estudam nos seminários esses dois livros juntos, Daniel e Apocalipse, apesar que não é só Daniel que influenciou o Apocalipse. Nós acabamos de estudar o livro de Ezequiel, vemos que existem muitos paralelos no livro de Ezequiel com o Apocalipse e também outro livro dos profetas menores, Zacarias. Se nós juntar Daniel, se pegarmos Zacarias e Ezequiel, esses três livros dá a base para o Apocalipse. Mas Isaías também tem um pequeno Apocalipse nas suas profecias, Isaías 24 a 27. Mas é interessante que o 27º livro do Antigo Testamento, Daniel, corresponde com o 27º livro do Novo Testamento, que é Apocalipse, e Daniel ocupa-se principalmente no tempo dos gentios. Seu livro foi escrito na corte babilônica. Daniel menciona esse tempo dos gentios, de acordo com Lucas 21, 24, onde a Bíblia refere-se a esse tempo, e referindo, os judeus diz, e cairão o fio da espada para todas as nações que serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelo gentio até que o tempo dos gentios se complete. Lucas 21, 24. Já o Apocalipse salienta a plenitude dos gentios, conforme está registrado em Romanos 11, 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, Paulo diz, para que não presumais em vós mesmos que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. A expressão do tempo dos gentios tem conotação política em âmbito mundial, referindo-se ao tempo em que os gentios têm supremacia sobre Israel, o que começa com o exílio dos babilônios dos judeus, que foi iniciado em 606, 605 a.C., e o alcance da expressão, no entanto, vai além disso. Ela aponta para o dia da supremacia final da nação de Israel durante o reino milenal de Cristo, conforme acabamos de ver também no livro do profeta Ezequiel. A expressão plenitude dos gentios, por sua vez, tem conotação espiritual profética, ao destacar a primazia celestial da igreja triunfante sobre o mal e, por fim, o reinado com seu divino esposo, Cristo. Como vemos, ao epílogo do Apocalipse, o termo refere-se à igreja do Senhor, com ênfase no total dos remidos, e esses remidos são entre gentios e judeus, principalmente incluindo os gentios, e isso decorre da pregação do Evangelho na presente dispensação da igreja. O livro de Daniel se divide em duas partes. Os 6 primeiros capítulos se relacionam com os acontecimentos históricos na Babilônia e abrange os anos do exílio do povo, que vai de 605 a.C. até 537 a.C. Eles contam a história de Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes foram dados aos amigos, que eram Misael, Azarias e Ananias, foram dados Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses nomes foram dados, que eram nomes babilônicos. Até Daniel também ganhou o nome Belsazar, mas ele nunca usou esse nome. Os capítulos restantes, na primeira época, registra, então, capítulo 7 a 12, 4 visões do acontecimento futuro que já Daniel teve na sua velhice. O livro é escrito em 2 línguas,
né, a partir do capítulo 2, verso 4 a 7, 28, o livro de Daniel está em aramaico. Há vários textos em aramaico em Daniel e o restante do livro em hebraico. A grande verdade é que ninguém sabe o porquê disso, porque tem uma parte aramaica, outra em hebraico. Certamente Daniel estava na corte babilônica, então para que os caldeus entendessem, ele escreveu em aramaico e outra parte em hebraico. Mas essa é uma dúvida que os comentaristas quebram a cabeça, não é? Daniel, ainda muito jovem, começou a servir fielmente a Deus em terra estranha. Levou uma vida imaculada em meio a um paganismo idólatra e de ocultismo da corte babilônica. Seu proceder foi semelhante ao de José no Egito, em piedade e pureza. Daniel foi levado para a Babilônia como cativo na primeira das 3 levas de exilados de Judá, em 606, 605, sempre os livros diferem essa data, ou alguns dão 606, outros 605. Quando acredita que Daniel tinha entre 14 a 16 anos de idade apenas, viveu no palácio de Nabucodonosor como estudante, estadista e profeta de Deus, atravessando o reinado de todos os reis babilônicos, exceto o primeiro deles, que foi Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, fundador do neo-império babilônico. Chegou até o Império Persa, sobre Ciro, 536 a.C., Daniel 6:28 e Daniel 10:1, prestou cerca de 72 anos de abnegado serviço a Deus e ao próximo. A época e o local do livro. O livro de Daniel foi escrito aproximadamente entre o ano 536 a 530, durante o exílio do povo de Deus em Babilônia. O exílio começou em 606 e durou até 536, isso dá os 70 anos. O livro foi escrito em Babilônia, capital do império, Suzã, a capital de Ciro, no Elão, e é mencionada no livro Daniel 8:2, mas em uma visão também de Daniel. O início da história de Daniel situa-se a partir de 2 Reis 23, 24 e 2 Crônicas 36, no reinado de Jeoaquim, penúltimo rei de Judá antes do cativeiro total da nação. O livro de Jeremias também faz parte desse contexto. Após os fatos do livro de Daniel, vem o relato de Esdras, Neemias e Esther. O livro de Esther ocorre em Esdras 6:7. Nós também vamos ter menção de Daniel no livro do profeta Ezequiel. Capítulo 14, verso 14, 14 e 20, ele menciona Daniel. A parte histórica do livro de Daniel compreende os capítulos 1 a 6 e é uma espécie de biografia do profeta, contendo também o elemento profético, especialmente do capítulo 2, a grande estátua do sonho de Nabucodonosor. A parte profética do livro abrange os capítulos 7 a 12 e apresenta uma visão geral e pormenorizada nos últimos impérios mundiais do tempo dos gentios, sucedidos pelo reino dos santos dos Altíssimos. Há também instantâneos históricos nessa parte do livro, a saber, no início dos capítulos. As nossas Bíblias, o livro de Daniel contém 12 capítulos, 357 versos, mas na Septuaginta e nas Bíblias católicas, o livro de Daniel contém 14 capítulos e uma história adicional no capítulo 3, chamada uma oração, que é incluída. Capítulo 13 e 14 tem a história de Susana e de Bel e o dragão. São histórias que foram acrescentadas na Septuaginta, então só aparecem nas Bíblias de ordem grega, ou nas Bíblias católicas contém mais capítulos o livro de Daniel. As nossas Bíblias seguem o padrão das Bíblias hebraicas,
e como Daniel foi escrito em hebraico e aramaico, né? Então no cânon hebraico só tem 12 capítulos, né? Que são os 12 capítulos que nós temos. Em suma, o livro de Daniel revela o domínio de Deus sobre os reinos do mundo, bem como o estabelecimento final e eterno do seu próprio reino. O tema do livro claramente apresentado é: Deus revela o profundo e o escondido e governa os reinos dos homens. Esse é o tema do livro. Ele revela o profundo e escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel 2:22. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Daniel 4:25. Esses dois versos, Daniel 2:22, 4:25, aponta para o tema do livro. O objetivo do livro. O livro de Daniel integra o cânon bíblico com o objetivo de revelar o futuro do mundo gentílico e da nação israelita. Para uma melhor compreensão do livro de Daniel, devemos estudar a história bíblica do povo israelita anterior ao profeta, para ter uma visão panorâmica da situação reinante em seu tempo, tanto em Israel como as nações com ele relacionadas. O livro de Daniel é uma grande riqueza para o cristão, pois além de apresentar uma cronologia de eventos escatológicos, convida a reflexão sobre o valor de se servir a Deus com fidelidade, consistência e perseverança, não importa as circunstâncias e o ambiente. A instrumentalidade do servo permite que Deus execute a sua obra conforme planejou, sem intervenção de inclinações humanas. Aprendemos, portanto, com Daniel algumas coisas que nós vamos ver, não é? Quando é que Daniel foi escrito? Embora, segundo o propósito do texto, o livro de Daniel pertence ao século VI a.C. A maioria dos estudiosos não acredita que o livro tenha sido nesse período. A crítica contextual. E alguns optam pelo segundo século antes de Cristo para o livro de Daniel, que teria se baseado em histórias bem conhecidas e acrescentado visões para atualizar o texto. Seu propósito escrever seria dar novo ânimo ao povo de Deus numa época em que a nação estava sob grande ameaça. A discussão desse assunto é um tanto complexa e diz respeito principalmente a questões de natureza histórica, pessoas e acontecimentos que não aparecem em outras fontes, e o uso de duas línguas, o texto aramaico e hebraico. É possível defender uma data mais antiga para a parte 1 do livro e mais recente para a parte 2. O ponto crucial é determinar se os detalhes do capítulo 11, que parece relacionar com a época de Antíoco Epifânio IV, com o século II, e aí por isso que alguns preferem colocar o livro no século II. Deve ser considerados também profecias feitas 400 anos antes ou não. Normalmente Deus não atua dessa forma na vida ou de modo geral no resto das escrituras. Ele faz isso, embora sendo Deus, e nós não podemos negar a possibilidade de ele revelar o futuro. Que tipo de livro é esse? Daniel tem um contexto histórico e está relacionado com a história, mas não é uma história nos moldes dos livros dos reis, por exemplo. Tampouco igual ao dos profetas, que falam do povo de Deus. É um dos primeiros exemplos do Antigo Testamento do gênero conhecido como linguagem apocalíptica, e apresenta uma visão da história dentro dos grandes propósitos de Deus, não é? Conforme o Apocalipse no Novo Testamento. Mensagem. A mensagem central do livro é clara: Deus é o Deus de Israel, é o Rei soberano do mundo, em todas as eras, em todos os lugares. Para seu povo isso significa uma coisa: lealdade total a Ele. Não importa quão poderoso as forças de oposição a Deus, no devido tempo e no seu tempo, Ele derrotará todas elas. O homem Daniel. Com base no texto, aprendemos que Daniel era um exilado judeu na corte da Babilônia.
Ele havia sido levado ao exílio quando jovem, alguns anos antes de Ezequiel e da primeira grande leva de exilados. Ele pertencia a uma família nobre, possivelmente real, e tinha inteligência e habilidade fora do comum. O papel de Daniel nas histórias que compõem a primeira parte do livro é tanto de estadista como de profeta. Olhando ainda a autoria do livro, Daniel é membro de uma família real, possivelmente tenha nascido em torno de 623 a.C., com um ano antes de Ezequiel, durante a reforma de Josias, no início do ministério de Jeremias. Alguns acham que ele era um dos descendentes do rei Ezequias, conforme Isaías 39, 5 e 8 e Daniel 1, 3. O livro apresenta Daniel como autor de vários trechos, como 9, 2, 10, 2, e o fato de Jesus também confirmar a autoria de Daniel, quando mencionou em Mateus 24, 5, a profecia de Daniel, citando Daniel 9, 23, Daniel 11, 31 e Daniel 12, 11. Em 605, Daniel tinha aproximadamente menos de 20 anos de idade, e Daniel foi declarado em 603, já na corte babilônia. Daniel, com 20 anos de idade aproximadamente, Daniel foi declarado governador da província da Babilônia. Bem jovem, tornou-se um governador, chefe também supremo de todos os sábios, conforme Daniel 2, 48 e 49, e foi o principal conselheiro de Nabucodonosor durante a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Com seus amigos, exerceu grande influência sobre os judeus cativos levados à Babilônia. Ajudou muito as vilas e colônias agrícolas dos judeus em Tel Abib. Tel Abib significa outeiro do grão. Ezequiel menciona isso em Ezequiel 3,15 e cita Daniel em Ezequiel 14, 14, 14, 20. Daniel profetizou durante 67 anos, servindo 5 reis babilônicos e 2 reis medo-persas. No governo, 3 deles, Nabucodonosor, Belsazar e Dario, ele serviu como primeiro-ministro. Seu livro foi escrito talvez em torno de 535 a.C., provavelmente foi trazido de Babilônia para Jerusalém por um dos 3 grupos que retornaram liderados por Zorobabel. O livro foi trazido. Daniel nunca voltou. Esdras e Neemias, a data e a circunstância de sua morte na Babilônia são desconhecidos. O que se sabe é que Daniel era um homem resoluto, corajoso, sábio, cheio de fé, homem de oração. Nós vimos que ele orava 3 vezes por dia, tinha um espírito excelente, fiel, um homem irrepreensível, sem falta, sem erro. Os textos de Daniel 9, 23, 10, 11 o chama de 3 vezes de muito amado. Daniel era muito amado. A contestação e autenticidade do livro, como acontece com o livro de Isaías, esse também é um livro muito controvertido quanto à autoria e data que foi escrito. Daniel talvez seja um dos livros mais polêmicos e complexos do Antigo Testamento. Na Bíblia hebraica, aparece entre os livros, os escritos, não está entre os livros proféticos. E no cano cristão das Escrituras, ele aparece entre os livros proféticos maiores. O livro de Daniel é o único livro apocalíptico do Antigo Testamento. Por essa razão, de forma rigorosa, o livro de Daniel para os hebreus não cabe no cano dos profetas. Daí o porquê eles incluíram nos escritos. O livro enfatiza o controle divino sobre as potências mundiais e destina a animar os judeus na fé e esperança
em Deus diante das perseguições de Antíoco Epifânio, Daniel 8, 23 a 25. Os acontecimentos do livro situam também no contexto do século VI a.C. No entanto, muitos estudiosos atribuem a composição do livro a um autor do século II a.C., especialmente entre os anos 68 e 164, na revolta dos Macabeus. O motivo da escolha dessa data é a sua precisão, que deriva do capítulo 11 desse livro. Ali Daniel fala acerca de vários reis, cujos nomes não são citados, mas os denomina como se já fossem citados acima, rei do norte ou rei do sul. Entretanto, os detalhes desse capítulo coincidem com a história do Oriente Médio, do período de Alexandre o Grande, no século IV a.C., o período de Antíoco Epifânio, no século II a.C. A realidade de tudo isso é que não temos evidências que impeça a datação do século VI, conforme a maioria creu, a tradição. Além disso, as provas linguísticas com relação ao hebraico e aramaico Daniel indicam um período anterior ao segundo século a.C. O fato de Daniel escrever na primeira pessoa, a partir do capítulo 7 até o fim do livro, sugere naturalmente que ele seja o autor, embora o uso da terceira pessoa na primeira parte possa indicar outra pessoa ter determinado, estruturado a organização do livro ou o uso de algum escriba para a primeira parte do livro. Os argumentos contra a redação de Daniel são, primeiro, a colocação do livro no cânon hebraico entre os últimos livros históricos, que suposta, mas erroneamente são consideradas como tendo sido canonizados em 165 a.C., enquanto o cânon dos livros proféticos foi completado em 425 a.C. Segundo, as características literárias refletem o tempo dos persas e gregos, Daniel 8:5, verso 21 do capítulo 8, o tempo de Alexandre o Grande, que é o bode peludo, Daniel 8:23, e o tempo de Antíoco Epifânio. Os conceitos, terceiro, o conceito teológico a respeito do Messias, Daniel 9, 24 a 27, dos anjos e da ressurreição, são anacrônicos, ou seja, estão fora de tempo, refletindo mais a literatura apócrifa do segundo e terceiro século a.C. Quarto, as profecias sobre os gregos é da época dos Macabeus, Daniel 11, 1 a 45. Segundo o ponto de vista humanista, não existe predição do futuro e, portanto, Daniel seria escrito depois dos acontecimentos macabeus. Isso dataria o livro entre o ano 165 a.C., pois Daniel escreveu de Alexandre o Magno, Daniel 8:5 e 11:3, e de Antíoco Epifânio, Daniel 107, Antíoco Epifânio do ano 175 a.C. ao ano 164, Daniel 8:23. Outra coisa que leva ao argumento com a redação de Daniel são os milagres fantásticos do capítulo 3 e 6, a fornalha de fogo, a cova dos leões, as alegadas referências históricas, às vezes inexatas, é o sexto ponto. E sétimo e último ponto, o uso da terceira pessoa como se fosse outro escrevendo, capítulo 1, capítulo 7:1, da primeira pessoa, capítulo 7:2 e do fim. Mas Moisés, Samuel e Esdras usaram a mesma forma literária e o estilo próprio daquela época. Esse é o grande argumento. Os argumentos que defendem a autoria de Daniel são, primeiro, o autor se identifica muitas vezes como Daniel, Daniel, capítulo 7, 2, 8, 1, 9, 2, 10, 8. Segundo, Ezequiel reconheceu como personagem histórico junto e menciona no seu livro, em Ezequiel 14, 14, 14 e 20, Ezequiel 28, verso 3. Lembremos que Ezequiel e Daniel foram contemporâneos, Daniel na corte e Ezequiel no campo, no meio do povo. O autor conhecia intimamente os hábitos, costumes, história,
religiões do sexto século. Nós vemos isso em Daniel 1, 5, 10, verso 2, capítulo 2, verso 2, capítulo 3, verso 3 e 10. Terceiro ponto, então, o autor conhecia os hábitos. Quarto ponto, Jesus deu crédito a Daniel como autor das visões do livro, Daniel 24:15 e em Daniel 9:27. Outro ponto, quinto ponto, seria Flávio Joséfos, no ano 75, escreveu que Alexandre o Grande foi anunciado em Daniel 8:21 e 11:3. Sexto, as tradições judaicas e cristãs sempre têm reconhecido Daniel como autor. E sétimo, o livro foi provavelmente finalizado em 530, poucos anos depois de Ciro conquistar a Babilônia em 539 a.C. Cenário religioso. A religião babilônica centralizava-se em Bel, cognado de Baal, ou Merodach, que é Marduk, conforme Jeremias 50, verso 2, com seu grande e único templo. Exagila destaca por uma enorme torre. Havia em Lio o deus padroeiro de Nippur, onde morava Ezequiel, 64 quilômetros de Babilônia, e que chegou a ser considerado o senhor do mundo. Com a posterior ascensão da cidade de Babilônia, Merodach, seu deus padroeiro, tornou-se mais importante a ser o senhor Obel do panteão dos deuses do Império Babilônico. Ao templo de Merodach, os sacerdotes traziam anualmente as estátuas dos deuses por ocasião da festa de Nissan. Merodach era o deus supremo, quase ao nível do deus único monoteísta. Mas havia muitos outros deuses regionais, como Enlil, o deus da tempestade, de Nippur, Shamash, o deus do sol, de Sipar, Sim, o deus da lua, de Ur e Aras, Nebo, o deus da sabedoria e da astrologia Borsipa, de acordo com Isaías 46:1. Assim, não foi difícil para Nabucodonosor conferir ao Deus dos judeus o título de Deus dos deuses, Daniel 2:47, e o Altíssimo, em Daniel 4:34, depois de ver que Deus deu sabedoria a Daniel de interpretar os sonhos, Daniel 2:26-28, e protegeu os 3 jovens na fornalha de fogo, Daniel 3:28, e estabelece e depõe reis da terra, Daniel 4:32, 34, 37. Quanto ao contexto histórico, em 626 a.C., Nabopolassar foi entronizado na Babilônia, quando os babilônios declararam independência do Império Assírio em declínio. Aliando-se aos medos no leste, começou a testar a força dos assírios. Em 602 a 12, a capital Nínive caiu, e com o colapso do governo após a queda de Carquemes, em 605, os assírios, antigamente poderosos, só ficaram na lembrança do povo do Oriente Médio, os quais aterrorizaram quase 150 anos. Com a morte de Nabopolassar, o trono foi ocupado com habilidade por seu filho, o general Nabucodonosor, em 605. Na época, ele assumiu o controle de todos os territórios perdidos pela Síria, incluindo Judá, e os filhos de Josias, que ocupavam o trono de Judá, se mostraram incapazes de aceitar o papel de Estado vassalo, pois nas 2 décadas seguintes se envolveram constantemente em conspiração contra os babilônicos. Isso resultou em várias deportações e, por fim, a destruição de Jerusalém e do templo em 586 a.C. pelos exércitos de Nabucodonosor durante esse período. Daniel servia na corte babilônica, pois se encontrava no primeiro grupo de deportados levados para a Babilônia em 605, juntamente a milhares de cativos de Judá e levados como exílio à Babilônia em 605 a 582 a.C. Os tesouros do Palácio Salomão e o templo
também foram levados. Os babilônios haviam subjugado todas as províncias governadas pela Síria e haviam consolidado seu império numa área que abrange grande parte do Oriente Médio. Para governar um reino tão diversificado e uma área de tamanha extensão, necessitava de uma burocracia administrativa especial. Escravos instruídos ou habilitados para circunstâncias requeriam tornar-se da mão da obra do governo. Por causa de sua sabedoria, conhecimento e boa aparência, 4 jovens hebreus foram selecionados para o programa de treinamento na Babilônia, Daniel 1:4. Devido ao caráter excepcional de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, esses jovens foram contemplados com funções relevantes no palácio do rei. Daniel sobrepujou a todos os homens sábios daquele vasto império, Daniel 6, 1-3. Olhando o livro e seu esboço, o contexto histórico de Daniel e de seus amigos deportados à Babilônia, capítulo 1, verso 1-7, aí nós vamos ter a fidelidade de Daniel e seus amigos na Babilônia, capítulo 1, verso 8-16, a promoção de Daniel e seus amigos na corte, capítulo 1, 17-21, e a soberania de Deus sobre as nações, capítulo 2, verso 1, 7-28. Vamos ter no capítulo 2, 1-49, o sonho profético de Nabucodonosor e sua interpretação por Daniel. Depois vamos ver a imagem de ouro e a fornalha de fogo ardente, capítulo 3, verso 1-30. O sonho profético é a loucura de Nabucodonosor e seu cumprimento, capítulo 4, verso 1-37. Festa de Belsazar e a queda da Babilônia, capítulo 5, verso 1-31. O decreto de Dario e o livramento de Daniel da cova dos leões, capítulo 6, 1-28. O sonho profético de Daniel sobre os 4 últimos impérios mundiais, capítulo 7, 1-28. As visões de Daniel sobre Israel, capítulo 8, 12-13. A visão do carneiro e do bode da ponta pequena, capítulo 8, 1-27. A oração intercessória de Daniel e a visão das 70 semanas, capítulo 9, 1-27. A visão do futuro de Israel, capítulo 10-12. E a revelação de Daniel e a visitação angelical, capítulo 10 ao capítulo 11. Revelação profética a respeito da Pérsia e Grécia, Egito e Síria e o futuro anticristo, capítulo 11, versos 36-45. E finalmente a revelação profética e outros eventos do tempo do fim, capítulo 12, 1-3. Autor, Daniel. Tema, soberania de Deus na história, nos reinos gentílicos. Ano de inscrição, cerca de 536 a 530. Considerações preliminares. Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, é tanto o personagem principal como autor do livro que leva o seu nome. A autoria de Daniel não somente é declarada, mas explicitamente em Daniel 12:4, como também é subentendida por numerosas referências autobiográficas no capítulo 7. Jesus atribuiu o livro a Daniel, Mateus 24:15. O livro relata eventos a partir da primeira invasão de Jerusalém até por Nabucodonosor, 605 a.C., até o 3º ano de Ciro, 536 a.C. O contexto histórico do livro está vinculado à Babilônia, durante o cativeiro babilônico de Judá, de 70 anos de duração, profetizado por Jeremias, conforme Jeremias 25:11. Daniel era certamente adolescente por ocasião dos eventos do capítulo 1 e octogenário, quanto teve as visões do capítulo 9-12. Daniel já tinha mais de 80 anos. Supõe-se que ele viveu até cerca de 530, quando teria concluído o livro na última década da sua vida. João e o livro do Apocalipse
Os críticos modernos consideram o livro de Daniel, os críticos modernos, né, como espúrio e do século II. Oriente-se pelo seu próprio raciocínio filosófico, desvirtuado e não pelos fatos reais. Quase toda a informação que se tem do profeta Daniel procede desse livro. Ezequiel, nós já mencionamos que mencionou ele. Possivelmente Daniel era descendente do rei Ezequias, de acordo com 2 Reis 20, 17, 18, Isaías 39, 6 e 7. Ele era de família culta, de classe alta de Jerusalém, porquanto Nabucodonosor não escolheria jovem estrangeiro de classe inferior para sua corte real. Daniel 1, 4 e verso 17. O êxito de Daniel em Babilônia atribui-se à sua integridade de caráter, aos seus dons proféticos, às intervenções de Deus que resultaram no seu acesso rápido à posição de destaque e de responsabilidade na corte. Daniel 2, 46 a 49, Daniel 6, 1 a 3. Cronologicamente, Daniel é um dos últimos profetas do Antigo Testamento. Somente Ageu, Zacarias e Malaquias vêm depois dele na sequência de ministério profético do Antigo Testamento. Foi contemporâneo de Jeremias, porém mais jovem que esse, e tinha provavelmente a mesma idade de Ezequiel. Propósito. Há duplo propósito no livro de Daniel. Primeiro, dar ao povo do concerto do Antigo Testamento a certeza de que o juízo do seu cativeiro entre as nações gentias não seria permanente. E, segundo, legar ao povo de Deus, no decurso da história, as visões proféticas da soberania de Deus sobre as nações e do triunfo final do seu reino na terra. Esse duplo propósito é demonstrado no decorrer do livro, nas vidas de Daniel e de seus 3 amigos, na mensagem no ministério profético de Daniel. O livro afirma que as promessas de Deus de preservar, restaurar o seu povo, são tão firmes como o reino messiânico vindouro que durará para sempre. Visão panorâmica. O contexto de Daniel é uma associação da autobiografia histórica e profecia. Sua forma literária é apocalíptica, significando sua mensagem profética é a revelação de Deus. Primeiro, através de visões, sonhos e simbolismo. Segundo, visando encorajar o povo de Deus durante o período crítico da história. Terceiro, para uma concepção de esperança de Israel no tocante ao triunfo final do reino de Deus, da sua justiça na terra, como o Apocalipse. O livro divide-se naturalmente em 3 partes. Primeiro, o capítulo 1 é escrito em hebraico e abarca o contexto do livro. O capítulo 2 a 7, a partir do capítulo 2, verso 4, foram escritos em aramaico e descreve a elevação e queda de 4 poderosos reinos mundiais sucessivos, seguindo o estabelecimento do reino de Deus como um reino eterno, principalmente capítulo 2 e 7. Esses capítulos destacam a soberania de Deus sobre os assuntos dos seres humanos e das nações, sua intervenção neles ao descrever a ascensão de Daniel, uma posição de destaque na corte de Nabucodonosor, capítulo 2, o Filho de Deus na fornalha de fogo com os 3 amigos de Daniel, capítulo 3, a loucura temporária de Nabucodonosor como castigo divino, capítulo 4, o desempenho de Daniel no banquete de Belsazar, declarando a escrita na parede e o fim do reino babilônico, capítulo 5, o livramento milagroso de Daniel na cova dos leões, capítulo 6, a visão de 4 reinos mundiais sucessivos, julgado pelo ancião de dias, capítulo 7, capítulo 8, Daniel volta a escrever em hebraico e expõe revelações surpreendentes e visões angelicais da parte de Deus a respeito do povo judeu sobre o futuro domínio gentil, capítulo 8 a 11, do período de 70 semanas, capítulo 9, determinado por Deus para o cumprimento da missão do Messias a favor de Israel.
do livramento final de Israel de todas as tribulações no fim dos tempos. Capítulo 12. As mensagens proféticas de Daniel abrangem duas dimensões. Primeiro, um futuro próximo. E segundo, um futuro distante. Se bem que ambas as dimensões frequentemente se mesclam. Por exemplo, Daniel 8 e 11, Daniel profetiza acerca do futuro anticristo, a saber, Antíoco Epifânio, que profanou o templo em Jerusalém em 160 a.C. Ao mesmo tempo, profetizou a respeito do anticristo no fim dos tempos, Daniel 8, 23, 11, 36 e 45 e Apocalipse 13, 1 a 10, as duas bestas. Essa interação entre esses dois tipos de futuro caracteriza a profecia bíblica de modo geral. E Daniel, em particular, Deus revela a Daniel que a profecia para o futuro remoto é uma mensagem oculta até o fim do tempo. Daniel 12, 4 a 9. Nesse tempo, o povo de Deus buscará com discernimento, com pureza e sabedoria, para a compreensão, como fez Daniel 12, 3 e 10. Características especiais do livro. 8 características principais assinalam o livro de Daniel. Primeiro, é o mais breve dos 4 profetas maiores e o mais lido e estudado de todos os profetas do Antigo Testamento. Segundo, nos trechos proféticos do Novo Testamento, Daniel é mais frequente citado e aludido do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Terceiro, é o Apocalipse do Antigo Testamento como o Apocalipse do Novo Testamento e revela grandes temas proféticos de vital importância para a igreja no tempo do fim. Quarto, contém um resumo profético mais detalhado de toda a história final do Antigo Testamento. É a única profecia do Antigo Testamento que estabelece a data do primeiro advento de Cristo através de 70 semanas, Daniel 9, 24 a 27. Quinto, revela mais a respeito do seu autor do que qualquer outro escrito profético do Antigo Testamento, com possível exceção de Jeremias. Note que Daniel era um homem assinalado por uma grande integridade de caráter, sabedoria profética, esforçado na oração e no jejum. Sexto, contém o melhor exemplo de intercessão pela restauração do povo de Deus, baseado nas inspiradas promessas da palavra de Deus. Capítulo 9, quando ele entendeu que as 70 semanas a qual havia profetizado Jeremias havia acabado, ele começou a interceder. Sétimo, as histórias de Daniel e de seus amigos estão entre as mais queridas da Bíblia. A do capítulo 3 e 6, muito falada nas escolas dominicais, muito pregada pelos pregadores, a fornalha de fogo e a cova dos leões. Oitavo, o episódio da escritura na parede durante o banquete de Belsazar é muitíssimo conhecido por toda a parte. Finalmente, o livro de Daniel ante ao Novo Testamento. A influência de Daniel no Novo Testamento vai muito além das 5 ou 6 vezes que o livro é citado diretamente. Muito da história e da profecia de Daniel reaparece nos trechos proféticos dos evangelhos, das epístolas e do Apocalipse. A profecia de Daniel a respeito do Messias vindouro contém uma descrição dele como a grande pedra que esmagaria os reinos do mundo. Daniel 2, 34, 35, 45. 2. O filho do homem a quem o ancião de dias daria o domínio, glória e reino. Daniel 7, 13 e 14. Terceiro, o Messias, o príncipe que viria e seria tirado. Daniel 9, 25 e 26. Alguns intérpretes creem que a visão de Daniel em 10, 5 e 9 trata-se de uma aparição de Cristo pré-encarnado, Apocalipse 1, 12 a 16. Daniel contém numerosos temas proféticos plenamente desenvolvidos no Novo Testamento. Isso é, a grande tribulação, o anticristo, a segunda vinda de nosso Senhor, o triunfo do reino de Deus, a ressurreição do justo e dos ímpios, o juízo final,
As vidas de Daniel e de seus 3 amigos evidenciam ensino neotestamentário de separação pessoal do pecado e do mundo. Viver no mundo incrédulo, sem porém participar do seu espírito, é um dos modos de vida que nós aprendemos em Daniel 1:8, 3:12, 6:18, conforme também João 7:6, versos 15, 16 e 18, e conforme 2 Coríntios 6, 14 e 7:1. Com isso, nós concluímos a introdução do livro Daniel. Venha conosco agora, através desses 12 capítulos, 357 versos, estudando o livro apocalíptico do Antigo Testamento, Daniel. 27º livro, interessante que também o Apocalipse é o 27º livro e último do Novo Testamento. Depois de Daniel, nós só restaremos os 12 profetas menores para concluir o Antigo Testamento. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Deus vos abençoe, ajude-nos a divulgar o nosso canal. Pastor Eugênio Piacentini. Amém.